seguir o livro de Srila Siddhartha Maharaj, Orientação Afetuosa. É um livro muito bom, é um livro para iniciantes, mas é de Srila Siddhartha Maharaj. É um livro que tem os conceitos puros, como sempre. Ele é um devoto puro de Krishna, é um devoto puro de Deus. Então, o que ele fala é lei. O que eu falo não é lei, o que qualquer um fala não é lei. Mas quando a gente fala o que Srila Siddhartha Maharaj fala, o que Srila Govinda Maharaj fala, o que Srila Acharya Maharaj fala, o que os Acharyas falam, é lei. Por quê? Porque o Guru é a escritura viva. O Guru, na verdade, ele que vai trazer para a gente toda a misericórdia, ele que vai dar para a gente tudo que a gente precisa. Não é um político, não é o Congresso Nacional, não é ninguém. Quem vai dar o que a gente precisa é o Guru, porque o Guru é quem vai nos conectar com Deus. O único ser que consegue nos conectar com Deus é o Guru. De que forma? Seguindo as orientações dele. Então temos que seguir as orientações dele. Não basta recebermos a iniciação, porque no momento da iniciação recebemos Bhakti Lata Bija, que quer dizer isso, a semente da trepadeira devocional. Então, quando o Guru dá a iniciação, nós recebemos essa semente. Mas se não regarmos todos os dias, se não fizermos a prática diária, se não cantarmos o santo nome de Deus, Mahamantra Hare Krishna, se não lermos alguma parte da escritura ou alguma aula do Guru, se não fizermos o Kirtan diário em casa ou no templo, que é melhor, claro, porque o nosso processo é o canto congregacional dos santos nomes. O nosso processo, o caminho é individual, mas a prática é coletiva. A prática é coletiva. Então não importa agora estamos fazendo a prática juntos, através da internet, através da tecnologia, mas estamos juntos, conectados, até o sinal cair. Mas por enquanto estamos conectados. Então temos que fazer sempre o processo juntos, coletivamente. Quando não dá, fazemos individualmente em casa. Mas temos que fazer o sadhana diário, a prática espiritual diária. Porque senão a semente ela seca e ela morre. Não adianta só recebermos a iniciação do Guru. Temos que seguir o que ele fala e fazermos a prática diária. Então, a Júlia, que é a leitora oficial aqui nas aulas, ela é a pessoa que mais frequenta o templo, então ela e Mathuranath Prabhu, então ela ficou incumbida de ler as aulas aqui no templo, como a gente está online, e eu tenho dificuldade para ler por causa do meu problema visual, então eu pedi para ela gravar o texto, o capítulo do livro de Srila Siddhartha Maharaj. E vamos escutar então a Júlia lendo. Se tiver alguma pergunta, eu estou longe do aparelho do iPad que está transmitindo no Facebook. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva para mim, mande uma mensagem no meu WhatsApp. Eu vou repetir o WhatsApp para quem não tem ainda. De repente, é a primeira vez que a pessoa entrou no Facebook para escutar a aula aqui do templo, ou se ela não tiver, ela podem anotar agora e mandar a mensagem agora também. Assim que possível eu vou ler as mensagens e tentar responder alguma pergunta se tiver. Pode ser relacionado à pandemia que estamos vivendo hoje, depois eu vou comentar um pouquinho também, porque eu recebo muitas mensagens falando sobre isso, perguntas. Mas agora eu vou passar no meu WhatsApp 11 São Paulo 995760146. 11 São Paulo 995760146. Podem mandar qualquer pergunta, qualquer comentário por esse WhatsApp, mensagem, porque eu não consigo olhar agora e ver o Facebook. Eu vou colocar então, achar aqui, colocar a gravação da Júlia.
vamos escutar atentamente, porque, como eu falei, cada frase é muito importante, então vamos prestar muita atenção no que está sendo falado. Em busca da solução. O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal, sair da ignorância e tornar-se feliz. Aqui onde moramos, nossa própria existência se vê ameaçada a cada segundo. Além disso, a ignorância ameaça encobrir nosso conhecimento e existe sempre a ameaça de sermos devorados pela miséria. Esses são nossos inimigos permanentes, inimigos natos que se constituem em uma ameaça constante. Então, vamos fazer um comentário sobre esse início aí. Tem muita informação em poucas linhas que a Júlia leu. Qual que é o objetivo, né? Qual que é nosso objetivo final? É dedicarmos a nós mesmos. Como assim? Materialmente? Não, espiritualmente. Nós temos que nos elevar espiritualmente. Essa é a primeira coisa. Atingir a eternidade, como o Srila Siddhartha Maharaj fala. E sermos felizes, mas só existe felicidade no mundo transcendental. Felicidade plena só existe no mundo transcendental. Aqui na Terra, no plano material, não existe felicidade plena. E mesmo que a pessoa achar que é feliz plenamente, é temporário, porque o mundo material é temporário, não é eterno como o mundo transcendental. Então, como o Srila Siddhartha Maharaj fala, o nosso objetivo é atingir o mundo transcendental, atingirmos a felicidade plena e eternamente. Esse é o nosso processo. Senão, vamos estar sujeitos às misérias. Quando ele fala miséria aqui, ele fala das 3 misérias materiais. Eu já comentei várias vezes umas aulas sobre isso no YouTube, no Facebook, mas não podemos esquecer que temos 3 misérias materiais e não temos como fugir delas aqui no mundo material. Temos que enfrentá-las da melhor forma possível. Quais são as 3 misérias materiais? Repetindo novamente, Sripad Tapasya Maharaj, ele falava nas aulas dele, ele sempre falava, eu sempre repito a mesma coisa e as pessoas ainda não compreenderam. Então, vamos repetir mais uma vez, quais são as 3 misérias materiais? Doenças físicas e mentais. Então, doenças físicas e mentais, todo mundo provavelmente vai passar por essa miséria material, né? Pode não ser uma doença mental grave, mas a pessoa pode entrar em pânico, a pessoa pode entrar como agora, que está todo mundo confinado, a pessoa pode ficar ansiosa, a pessoa pode, enfim, perturbar a mente. Então, estamos sujeitos a essa miséria material, doença física e mental. A outra miséria material que enfrentamos são fenômenos da natureza, como assim, terremotos, maremotos, enchentes, tsunamis, enfim, qualquer ação na natureza que vá causar sofrimento na alma. Na verdade não na alma, mas no corpo, porque a alma não está ligada ao mundo material. Srila Siddhartha Maharaj fala, a alma não está sujeita a nada material, né? A alma não pode ser queimada, a alma não pode ser molhada, não pode ser perfurada, o vírus não pode atingir a alma. Então, essa segunda miséria material aqui, estávamos há 2, 3 meses atrás aqui em São Paulo, no Brasil, com enchentes e desabamento de casas, e o noticiário só falava isso o dia inteiro. Morreram tantas pessoas no Guarujá, morreram tantas pessoas em Minas Gerais, morreram, né? É um tipo de miséria material que o Brasil enfrenta, no Rio de Janeiro também, mas agora já sumiu, assim, aparentemente, né? Porque o foco é outro. E o terceiro caso de miséria material, é o que estamos passando agora, é quando outras almas nos produzem sofrimento, outras almas nos produzem problemas materiais. E é o que está acontecendo com esse tipo de vírus agora, o corona, mas não é só o corona, né? Se você for ver, a dengue continua, chikungunya continua, a zika continua, tudo continua, todas as doenças continuam, todos os agentes etiológicos, que é falado no termo médico, são agentes etiológicos que causam a doença, seres, almas que causam isso. É o terceiro modo de miséria. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando, vamos estar sujeitos a essas misérias no mundo material, por isso que o foco tem que ser
nos elevarmos espiritualmente, temos que fazer algo pela alma, temos que fazer urgentemente algo pela alma. Então, quem está assistindo agora aqui ao vivo no Facebook está tentando fazer algo pela alma. Está tentando não, está conseguindo de alguma forma ter algum processo espiritual. Está conseguindo algum mérito espiritual. Por quê? Porque está escutando Harikatha. O que quer dizer Harikatha? Falar sobre Deus. Vocês escutaram, quem chegou agora não pegou. Mas amanhã teremos às 10 horas da manhã também outro programa. E é uma novidade que ninguém está sabendo praticamente, mas nós vamos fazer programa todo dia transmitido aqui ao vivo pelo Facebook. Então quem está em casa, o dia inteiro só vendo o noticiário, vendo o presidente falar besteira, vendo o outro falar outra coisa, e escutando os infectologistas, agora vamos ter a oportunidade de todo dia às 7 horas da noite, com exceção do domingo, que é às 10 da manhã, de segunda a sábado teremos o programa às 7 horas da noite, com Arati, com a canção da Kirta, né? Cantando as canções, depois alguma aula breve e encerraremos o programa. Então, todos os dias teremos aula ao vivo. E isso daí vai nos causar o quê? Vai devagarinho nos tirando das misérias materiais. Mas não agora, o nosso processo não é fazer a prática espiritual para nos livrarmos das misérias materiais. Esse não é o nosso processo. Eu escutei esses últimos dias aí várias pessoas, líderes religiosos, pedindo para Deus acabar com a pandemia, mas eu não compreendo essa visão que algumas pessoas têm, porque Deus é onisciente. Todos nós concordamos que Deus é onisciente. O que quer dizer isso? Ele sabe tudo. Shastha Maharaj vai falar logo sobre Paramatma, que Deus está dentro do nosso coração, estamos observando, Ele sabe tudo. Então, se Ele é onisciente, por que precisamos pedir para Ele? É muita falta de fé da nossa parte achar que Deus não sabe o que está acontecendo. Achar que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo material. De achar que Ele não está vendo que o ser humano está sofrendo. É muita falta de fé a gente querer pedir porque acha que Ele não sabe. Então temos que avisá-lo que está acontecendo tudo isso. Alguém parou para pensar isso? Será que Ele não sabe o que está acontecendo com a gente? Que tem pessoas morrendo, que tem pessoas entubadas, que tem pessoas na respiração mecânica? Claro que Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Então por que estamos pedindo para Ele? E não existe uma folha de grama que se movimenta se Deus não quer. Então, Ele, por algum motivo, a gente já falou sobre isso, qual é o motivo que está tendo a pandemia, e é só assistir a aula anterior do Facebook, mas ele, por algum motivo, Ele trouxe a pandemia para a Terra, para o ser humano, enfrentar isso. Mas Ele é ruim? Claro que não é ruim, novamente eu vou falar isso, Ele não é ruim. Ele está dando a sua graça, Ele está dando a misericórdia dEle para nós. Então, todo o sofrimento que o mundo material está sofrendo agora, os seres humanos na Terra, é uma graça de Deus, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Ele está fazendo as pessoas sofrerem, algumas mais, outras menos, mas não é Ele que fez isso. Ele deu o livre-arbítrio. E nós escolhemos ter algumas ações nas vidas anteriores e agora estamos resgatando o que fizemos de mal para outras almas. Então, é uma forma que Ele criou, a lei do karma, ação e reação, para quê? Para nós pagarmos a dívida. Nós temos uma dívida, e não só essa dívida, nós temos muitas dívidas, mas Ele está dando a oportunidade de pagarmos isso. Então, por que uns chegam a ir para o vírus está na Terra, o vírus está disseminando entre todos? Porque alguns pegam e nem sabem que pegaram. Estão infectados e não sabem, porque não têm sintomas. Porque outros são infectados e têm somente uma dorzinha no corpo. Outros têm a dorzinha no corpo e febre. O outro tem falta de ar. O outro tem deficiência respiratória.
o outro chega a ter que ir para o hospital. E tem muitas pessoas no hospital, mas dessas muitas que estão no hospital, alguns estão na UTI. E na UTI passando mal. Por que tem essa diferença se o vírus é igual? Porque Deus colocou o vírus agora para se proliferar. Por que tem essa diferença? Porque justamente é a lei do karma, ação e reação. Quem está sofrendo mais, fez mais almas sofrerem nas vidas anteriores. Quem está sofrendo menos, fez menos almas sofrerem nas vidas anteriores. Essa é a consciência de Krishna, essa é a consciência de Deus. Nada é por acaso, o ambiente é perfeito. Então a pandemia é perfeita para nós agora, os seres humanos? Sim, a pandemia é perfeita. Deus que colocou a pandemia agora, nesse momento, desde novembro que o vírus está circulando, né? Então, não adianta e não devemos ficar pedindo para mudar o que Deus quer que aconteça. Deus Ele que colocou essa pandemia nesse momento. Então por que vamos pedir para Deus mudar o que Ele quer? Vamos analisar isso profundamente. Deus colocou, estamos todos pedindo para quê? Para o nosso benefício. Mas Deus deu o benefício maior nos dando a pandemia. Ele está resgatando a nossa dívida. Esse é o benefício maior que podemos ter. O benefício maior não é ficar sem febre. O benefício maior não é não ir para o hospital. O benefício maior é cumprirmos a nossa falha que tivemos nas vidas anteriores. Quando eu digo falha, fizemos outras almas sofrerem. Então, Deus está dando isso para a gente, para quê? É a misericórdia dele, a graça dele. Essa é a visão do Adya Vaishnava. Essa é a visão de Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Então, Srila Govinda Maharaj também fala no seu livro Verdade Revelada, ele fala em algum momento do livro, ele comenta que tudo que está acontecendo materialmente para nós é o nosso karma, é a nossa reação das ações anteriores. E aí entra Srila Sridhar Maharaj falando que é a misericórdia de Deus, que é a graça de Deus. Não é para ficarmos tristes, Deus não é ruim, Ele é o nosso maior bem-querente, Ele é o nosso melhor amigo. Então, essa visão da pandemia, essa visão da consciência de Krishna sobre tudo que está acontecendo, né? A visão dos gurus, dos devotos puros, devotos que viviam com Deus e vieram para nos ajudar agora aqui, nesse momento, e os antecessores no momento que estavam aqui. Então, eu vou colocar novamente aqui, continuando a aula que a Júlia leu. Devemos combatê-los de modo científico e encontrar o meio de nos livrarmos deles, pois ameaçam a essência mesma de nossa existência, conhecimento e sentido de felicidade. Quando obtivermos a solução apropriada, todas as dúvidas desaparecerão. Obteremos semelhante solução, a qual parece quase impossível e impensável, da antiga escritura, Srimad Bhagavatam. Tal estado é possível. No que consiste? Todas as amarras dentro do coração se desfazem. O coração está cheio de diversas amarras. Nos atamos a esta ideia, aquela outra, a milhares de ideias. Estamos atados por gosto disso, gosto daquilo. Mas existe um certo tipo de conhecimento que pode descender dentro de nós e fazer com que se desfaçam, de imediato, todas essas amarras. De imediato, descobriremos que essas tantas amarras são completamente desnecessárias. Portanto, desatem-nas, desatem-nas, desatem-nas. São nossas inimigas. Pensávamos que eram nossas amigas e queríamos ser atados por elas. Desatem essas amarras. Desatem-nas, desatem-nas. Não são amigas, pelo contrário, são completamente inimigas. Portanto, todas as amarras do coração deverão ser desatadas. A primeira etapa é livrar-se das ataduras da ação, do karma. A seguinte é a fase do conhecimento. Existem tantas dúvidas, dúvida após dúvida, mas assim como a névoa é dissipada, todas as dúvidas serão esclarecidas. Então, Srila Sridhar Maharaj fala, né? Como que vamos nos livrar das amarras? Né? Então a primeira coisa que ele fala é livrarmos do karma, da ação, para quê? Para não termos reação.
Como que vamos nos livrar do karma? Não produzindo nenhuma ação que não seja para Deus. Toda ação que fizermos, toda energia que colocarmos, que não for para Deus, vai produzir karma, tanto bom quanto ruim. Então, qualquer energia que formos usarmos, que usamos, né, a energia que temos, e não for para Deus, para servir Deus, e Deus deixou como servi-lo. Ele deixou os 9 processos principais. Ele deixou os 2 processos principais, Shravana Kirtana, falar sobre Deus, Kirtana, falar sobre Deus, cantar o seu santo nome, né? E ler as escrituras. Isso é Kirtana, é o principal, divulgar a consciência de Deus. É o que estamos tentando fazer aqui agora, divulgar a consciência de Deus, não a consciência mundana, não a consciência animal, como Srila Siddhartha Maharaj fala, a consciência de Deus. E o segundo processo mais importante é Shravana, escutar Harikatha, escutar falar sobre Deus, escutar as canções, escutar o Mahamantra Hare Krishna. Então, isso daí, quando fazemos isso, quando servimos Deus, quando ajudamos outro devoto de Deus a propagar a consciência de Deus, o que estamos fazendo? Estamos ganhando mérito espiritual, não karma. Agora, se fizermos qualquer ação para nós ou para os outros temporariamente, vai produzir karma. E isso daí é a amarra a primeira amarra que Srila Siddhartha Maharaj fala. A primeira coisa que vai nos produzir a amarra. A segunda, que é o conhecimento, mas o conhecimento mundano. O conhecimento mundano não vai nos levar a lugar nenhum espiritualmente. E nem o conhecimento transcendental, em última análise, mais para frente Srila Siddhartha Maharaj fala, o conhecimento é só um processo. É um processo para chegar na felicidade plena, para chegarmos no mundo transcendental, para chegarmos em Vaikuntha, em Goloka Vrindavana. Então, continuando a leitura. Os Upanishads também vêm nos dizer, é bom inquirir, mas deve-se fazê-lo com pertinência, de modo apropriado, científico. Procurem por aquela questão particular que equivale à busca de tudo. Venham procurar por aquilo que resolverá todo o seu problema. Andam atrás disso, atrás das necessidades por A, por B, por C. Descartem todas essas ideias loucas. Procurem apenas pela única coisa que satisfará tudo. Isso é possível. Se conhecermos esse ponto único, conheceremos tudo. Se conseguirmos isso, tudo será alcançado. Isso é possível? Sim, é. E quando atingirmos essa fé, então essa será uma fé genuína. Isso é possível. A verdade central existe. Se a conhecermos, tudo será conhecido. Se a obtivermos, tudo será obtido. Portanto, se desejam ser estudantes, estudem aquilo que possui uma característica absoluta, plena e não parcial. Procurem pelo todo, pela concepção da totalidade. Isso nos levará à compreensão da única polaridade imperante, o uno, a unidade de tudo, a ideia de que a totalidade de nossa concepção é controlada e governada a partir de um único ponto. Esse uno é tanto a totalidade como seu amo, e se puder me familiarizar com esse uno, familiarizar-me-ei com a totalidade. Temos de procurar pelo amo, do plano consciente. Quase tudo depende da consciência. Todas as sensações e percepções externas dependem da consciência. Uma coisa significa para nós uma certa percepção adquirida através dos olhos, do tato, etc. Tudo que experimentamos neste mundo forma um conjunto de percepções, de sensações, e toda experiência se baseia na consciência. Por isso, devemos procurar pelo amo, pelo monarca do mundo consciente. Não temos outra ocupação neste mundo, exceto procurar pela causa original, nas diferentes etapas. Então, Srila Siddhartha Maharaj fala, né? Temos que procurar pelo amo, pelo todo. Quem é o amo? Quem é o todo? É Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Enquanto estivermos procurando por outra coisa, não vamos ter o conhecimento, não vamos ter a clareza, sempre estamos perguntando por algo. E aí no começo ele fala, né? Temos que fazer perguntas pertinentes. O que quer dizer isso?
Perguntas coerentes que vão nos ajudar na vida devocional. Porque o nosso caminho não é Jnana Yoga. O nosso caminho é Bhakti Yoga, a yoga devocional, a conexão devocional, a conexão da alma com Deus através da devoção, do serviço a Deus. Então, as perguntas pertinentes que Srila Siddhartha Maharaj fala, quais são? As perguntas que vão nos levar ao aumento da fé, ao aumento da devoção. Não perguntas que é para a nossa mente. Queremos saber tudo, sempre queremos saber tudo. Sempre, né? Queremos saber como que é o vírus, queremos saber como é isso, como é aquilo, qual é o melhor remédio, qual é o melhor aquilo. Mas tem as pessoas próprias que estão cuidando disso. Não temos que ficar presos o dia inteiro escutando noticiários, o dia inteiro escutando, né? Porque isso aí não vai levar a lugar nenhum. A epidemia vai acabar na hora que tiver que acabar. Não adianta ficarmos pedindo, não adianta ficarmos olhando tudo, a TV o dia inteiro, o noticiário, não adianta, e nem ficar falando mal dos outros. Temos muitos problemas, cada um tem muito problema, então temos que olhar para os nossos problemas, não para os outros. E não conseguimos controlar nada. Podemos fazer abaixo-assinado, podemos fazer isso, fazer aquilo, não controlamos nada. Srila Siddhartha Maharaj fala, nós somos infinitesimais, nós somos uma alma diva infinitesimal. A nossa alma diva, e quando não é só a nossa, mas a alma diva do universo, da Terra, do ser humano, é insignificante o número, a quantidade. São 7 bilhões, 8 bilhões de almas no corpo de ser humano. Isso é insignificante. Não conseguimos mudar nada. Não temos poder nenhum de mudar nada. Quem controla todo mundo material são os semideuses, não somos nós. Não temos nenhum poder de controlar nada. Quanto mais uma alma diva postando, falando mal de um, falando mal de outro, isso não vai levar a lugar nenhum. A fofoca, a olhar, apontar o dedo para os outros não vai nos levar a lugar nenhum. Temos que olhar os nossos defeitos, os nossos problemas. Srila Govinda Maharaj, numa ocasião, ele estava num local e aí tinha que preencher um formulário e aí estava escrito lá, a sua religião, né? Hoje é comum, em todo lugar se pergunta qual é a religião. E aí ele olhou para alguns devotos e falou, o que eu coloco? Aí os devotos falaram para ele, coloca hinduísmo, porque é mais comum você falar hinduísmo. Você vai falar do alguém vaishnavismo, nunca ninguém ouviu falar, não sabe nem escrever. Então falaram para ele, coloca hinduísmo. Aí ele pegou e escreveu, minha religião é não olhar os defeitos dos outros. Minha religião é olhar os meus próprios defeitos. Então, temos que focar em Deus, focar no todo, no uno, como Srila Siddhartha Maharaj fala agora. Não ficar focando num, no outro, isso não vai levar a lugar nenhum. Espiritualmente, claro. Aqui, no nosso caminho, estamos falando sobre a vida espiritual, não sobre a vida material. Né? Um guru fidedigno, ele vai te dar orientação como você se comportar espiritualmente, não materialmente. Ação de causas até se chegar à terra da beleza e do amor. Devemos nos dirigir até lá. Devemos ir de volta a Deus, de volta ao lar, de volta ao centro, ao lar, e não apenas à consciência. A consciência se encontra apenas no caminho, tal como encontramos várias pousadas no caminho de uma longa viagem. Do mesmo modo, a consciência se encontra no caminho da terra do amor e da beleza, a terra de Krishna. Primeiro, teremos de passar pela consciência. Em seguida, encontraremos a doçura, Ananda Rasa. É este Ananda que mantém o controle e não a consciência. A consciência constitui a base, mas o verdadeiro anseio em todos nós é por felicidade, êxtase, Ananda Rasa. Rasa, ou beleza, detém o controle e pode satisfazer nosso anseio íntimo, e não o conhecimento, jnana, nem a consciência. A consciência não é entidade completa. Se a consciência não é capaz de satisfazer nosso anseio íntimo, que dizer desta energia material? Nosso anseio interno é por satisfação, felicidade, doçura, amor, beleza e misericórdia. A verdadeira análise interna de nosso coração revela que todos ansiamos por doçura, rasa. Mas, em busca deste rasa,
ficamos às voltas e retornamos frustrados com um tapa na cara. Vamos atrás de graça, mas voltamos frustrados e contundidos. Dessa maneira, vagamos perpetuamente, sob a ordem das forças da natureza externa. Enquanto andamos vagando de lá para cá, não encontraremos a satisfação apropriada por meio desse processo. Afortunadamente, os agentes do nível superior chegam para nos aliviar. Sejamos ou não conscientes disso, eles introduzem por diversos meios algumas novidades tão especiais que, ao se acumular, produzem em nós essa energia que nos faz pensar que devo retornar a meu lar. Recebemos informação de que o lar é de tal tipo que nossa fortuna se vincula a tal forma de vida. Devemos retornar para lá. Essa é a campanha da consciência de Krishna. E essa é a terra de Vrindavan, a morada mais feliz, o plano mais amplo que inclui tudo. Este mundo é uma parte insignificante desse mundo infinito, do ilimitado oceano de doçura. Todos podem ser acomodados nesse mundo infinito. Isso não é idolatria, hipnotismo, sentimentalismo, nem emocionalismo, mas é um fato concreto, tanto quanto o nosso desejo por felicidade. Os materialistas tentam conseguir algo e acreditam que o conseguirão, mas devido ao dinheiro e às mulheres, chegam a se frustrar. O que é aparente não é real. Desse modo, são enganados numa maior ou menor proporção por toda a sua vida. Portanto, seremos afortunados se, em nossa vida, recebermos orientação dos amigos conscientes de Krishna, que se esforçam por nos resgatar. Então, Srila Sridhar Maharaj fala, toda alma quer felicidade, toda alma busca a felicidade. O conhecimento é insignificante perto da felicidade, é o processo para chegar na felicidade plena, mas não é o máximo, o que a alma realmente quer. A alma não se contenta se não tiver felicidade. E o que conhecemos no mundo material, erroneamente, de felicidade, é o desfrute dos sentidos. Então, quando você come uma comida maravilhosa, nossa, que paladar, que sabor, que aroma que tem essa comida, desfrute dos sentidos. Quando a gente escuta uma música bonita, né, aí ficamos, nossa, extasiados, né, aparentemente. Então, todos os nossos órgãos dos sentidos, todos os nossos 5 sentidos, quando são agraciados, achamos que estamos felizes. Essa é a felicidade que conhecemos, mas tem algo superior, tem a felicidade plena. E como vamos conseguir algum dia ter um pouquinho dessa felicidade nesse mundo mesmo, né, aqui? Não a felicidade plena, mas um gosto superior, praticando o processo devocional a Deus. Então, o processo devocional a Deus, vagarosamente, vai nos dando um gosto superior. Então, não é que vamos não vamos largar a comida que é maravilhosa, não vamos largar aquela música que é bonita, não vamos largar os prazeres sensoriais se não tivermos um gosto superior. Ninguém fica sem prazer. Nós temos que ter um prazer superior. Para que esse prazer superior vai nos levar progressivamente praticando para o mundo transcendental, como Srila Sridhar Maharaj falou, o mundo transcendental, de volta ao Supremo, né? Então vamos conviver com Deus. Esse é um lugar maravilhoso e eterno, Ananda, bem-aventurança, felicidade plena e eterna. Esse é o local que temos que almejar. Não temos que almejar ficar aqui no mundo material, na roda do samsara, de reencarnações e reencarnações e reencarnações, né? Não temos que almejar viver 100 anos sem doença. Não temos que almejar nada material. Temos que almejar o ponto final da nossa vida, o prayojana, a meta final da vida é ter amor puro por Deus. É esse que tem que ser o nosso objetivo. Claro que vivemos no mundo material, todo mundo gosta de desfrutar, não tem nenhum problema em desfrutar, desde que comecemos a servir Deus. Porque aí vai sendo uma troca progressiva, o serviço de Deus diminuindo os prazeres sensoriais. Mas não conseguimos nos dedicar plenamente a Deus agora. Pelo menos eu não consigo. Acho que a maioria também não consegue se dedicar integralmente a Deus, 24 horas por dia.
São pouquíssimas as almas no mundo que fazem isso, no mundo material, na Terra, pouquíssimas. Então, Srila Siddhartha Maharaj está dando a oportunidade de termos a consciência de Deus, né? Abrirmos nossos olhos, né? Acorde alma, Divi Jago, né? A canção que cantamos todos os dias, Arunodoya Kirtan, então, de Srila Bhaktivinoda Thakur, acorde alma, né? Então, e como que vamos acordar? Com os mensageiros, como Srila Siddhartha Maharaj fala. Quem são os mensageiros? Os gurus. O guru fidedigno, o guru autêntico, ele é o mensageiro, ele vem nos dar como chegar no mundo transcendental. Então, Srila Siddhartha Maharaj, nesse capítulo do livro, o primeiro capítulo, ele dá uma visão plena que não temos que focar no mundo material, não temos que focar nesse corpo, temos que focar na alma. Sempre o foco tem que ser a alma. Vivemos no mundo material, temos que cuidar desse corpo, mas o foco tem que ser na alma, não no corpo, somente no corpo. Então, progressivamente vamos focando na alma e progressivamente vamos mudando o nosso conceito, a nossa concepção vai mudando e vai esclarecendo que esse é um erro, acharmos que nós somos o corpo. E aí a pessoa se dedica praticamente o dia inteiro, 24 horas por dia ao corpo, de alguma forma. Dedicar ao corpo não é só ir malhar na academia, fazer hatha yoga, enfim, isso não é somente isso, se dedicar ao corpo. Né? Se dedicar ao corpo é você acumular dinheiro para pensando na velhice, tudo isso você está pensando no corpo, de ter um bom leito no hospital, de ter um bom hospital para ficar, isso daí, temos que pensar nisso, então, temos, né, todo mundo, ninguém consegue viver sem pensar nisso, mas temos que começar a pensar na alma, a pensar em Deus. Essa é a visão que Srila Siddhartha Maharaj está dando para a gente agora, nesse capítulo, para que possamos ter uma consciência do que estamos fazendo, né? Não a consciência mundana, a consciência animal. Ele está nos dando o caminho para a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Só um minutinho aqui, eu vou continuar a aula. Está no finzinho já. É que saiu do ponto aqui. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Podem fazer a pergunta e progressivamente, se der tempo, eu vou respondendo. Se não der tempo de responder hoje, amanhã no programa às 10 horas da manhã, será respondida a pergunta. Em busca da solução. O princípio imediato da vida é salvar a si mesmo, tornar-se imortal. São enganados, numa maior ou menor proporção, por toda a sua vida. A tal forma de vida. Devemos retornar para lá. Essa é a campanha da consciência de Krishna. E essa é a terra de Vrindavan, a morada mais feliz, o plano mais amplo que inclui tudo. Este mundo é uma parte insignificante desse mundo infinito, do ilimitado oceano de doçura. Todos podem ser acomodados nesse mundo infinito. Isso não é idolatria, hipnotismo, sentimentalismo, nem emocionalismo, mas é um fato concreto, tanto quanto o nosso desejo por felicidade. Os materialistas tentam conseguir algo e acreditam que o conseguirão, mas devido ao dinheiro e às mulheres, chegam a se frustrar. O que é aparente não é real. Desse modo, são enganados numa maior ou menor proporção por toda a sua vida. Portanto, seremos afortunados se, em nossa vida, recebemos orientação dos amigos conscientes de Krishna, que se esforçam por nos resgatar para esse domínio. Voltem à sua posição apropriada, atinjam sua posição normal, seu lar. Totalmente extraviados, como pessoas dementes, vocês correm de cá para lá, atrás de felicidade e prazer, sem o conseguir, e isso é comum. O empreendimento quimérico dos cientistas e investigadores, com sua produção de castelos no ar, tenta fornecer-lhes mais comodidades de caráter efêmero e fugaz. Mas tais tentativas dirigem-se na direção oposta. Eles vos estão convidando a obter mais comodidades com a ajuda do conceito grosseiro.
Mas lá não encontrarão algo verdadeiro. Terão de ir rumo ao interior. É preciso um lar. Ao invés disso, conduzem-nos a uma terra estranha, onde dependem de algo alheio para sua felicidade. A felicidade verdadeira não depende do suprimento dessas comodidades físicas, mas ela se encontra dentro, mora dentro. É algo independente. A pedra e a eletricidade não podem lhes conceder conforto, mas aquilo que pode concedê-lo possui uma natureza superior, em comparação com a de quem busca por esse conforto. Aquilo que é, por natureza, inferior a vocês, não lhes concederá conforto. Somente a região superior, e não a inferior, poderá apaziguar e satisfazer sua sede. Por isso, não procurem como dementes por seu conforto na natureza inferior, mas dirijam-se na busca rumo ao reino superior. Acentem a orientação dos amigos que se esforçam em recrutá-los para esse domínio. Atender a este chamado se constitui na verdadeira riqueza da vida para todos e para cada um de nós. Assim acabou o capítulo 1 desse livro maravilhoso de Srila Siddhartha Maharaj, Satisfação Interior. Então ele fala no finalzinho desse capítulo, não procure pelo conforto material, né? Srila Siddhartha Maharaj, em algumas aulas, ele comenta, não coma comidas sofisticadas, não use roupas sofisticadas de marca, né? Não temos que ficar presos nisso. Não procure o melhor lugar para dormir, né? O conforto, a melhor cama, a melhor isso, a melhor aquilo. O conforto material não vai dar felicidade para a gente, não vai dar felicidade plena, mas estamos iludidos por Maya, então achamos que esse é a felicidade plena, a maior felicidade é o conforto material, mas não é assim que funciona. Srila Siddhartha Maharaj, um devoto puro, ele explica claramente isso. Então, quando procuramos sempre conforto, ficamos pedindo para Deus para ter um conforto material, sempre. E aí temos um caso de um devoto puro de Deus, há milhões de anos atrás, Prahlada Maharaj, né? A história dele é muito bonita, normalmente se conta a história dele no dia do aparecimento de Sri Nishinradeva. Então, quando tiver esse festival, quem acompanha esse grupo do WhatsApp, Templo de São Paulo, Bhakti Yoga, vai ser comunicado quando será o festival de Sri Nishinradeva, o aparecimento. E aí, para lá da Maharaj, no final, Nishinradeva, que é a própria avatar de Deus, da Suprema Personalidade de Deus, ele fala para lá da Maharaj, peça algo, peça o que você quiser. E para lá da Maharaj pensou e respondeu para Deus, para o Senhor Nishinradeva. Para lá da Maharaj respondeu, o que eu peço é para nunca lhe pedir nada. Então, olha só a visão de um devoto puro. Ele pediu, o pedido dele é para nunca pedir nada. Que Deus conceda essa graça para ele, de nunca pedir nada material. E Srila Siddhartha Maharaj, ele fala, o que devemos pedir para Deus, orar para Deus, não para coisas materiais, não para o nosso conforto, não para nada. Temos que pedir para Deus mais fé, mais devoção, mais serviço devocional, com que Ele nos dê mais serviço devocional. E como que Ele vai nos dar mais serviço devocional? Através do Guru, que é a sua expansão no mundo material. Então, quando o Guru dá o serviço devocional para nós, temos que agarrar com unhas e dentes. O serviço devocional é a coisa mais importante que temos, né? Então, temos que ter essa consciência. Essa é a consciência de Deus. Essa é a consciência pura de Krishna. Essa é a consciência pura de Deus. Não a consciência de servir Deus, como a Acharya Maharaj falou outro dia. A maioria serve Deus por medo, né? Então, se não fizer isso para Deus, Ele vai me castigar. Deus não vai castigar ninguém. Deus é o nosso melhor amigo. Essa é uma forma errônea de servir Deus, de se conectar com Deus, por medo. A segunda forma de se conectar erroneamente por Deus, qual é? É você pedir algo em troca. Você ora para Deus não para pedir mais fé para Ele, para pedir mais devoção a Ele. O intuito de Deus, Ele quer que a gente ame Ele, não que a gente viva 100 anos, 120 anos. Falei isso outro dia aqui. Então, Ele quer que nós amemos Ele.
E quando nós pedimos algo para ele, algo material para ele, e material não é só dinheiro, material é tudo que envolve o mundo material, né? Saúde, tudo envolve o mundo material, é material. Então, quando pedimos algo para ele, tem um livro, Shri Prema Vivarta, que é escrito por Jagadananda Pandit. Ele fala no livro, se você pedir algo para Deus, ele vai lhe dar de acordo com o seu mérito, mas ele esconde a devoção de você. Ele se esconde de você. Deus se esconde, ele esconde a devoção de você. Por quê? Porque você está interessado nele não para se conectar com ele. Você está interessado nele para pedir algo para você, para algo material. Se não é para você, é uma expansão tua. É a sua família, é o seu país, é o planeta Terra. Então, quando temos essa conceito, essa consciência de pedir para Deus, é uma forma errônea de nos conectarmos com Deus. É uma forma muito primitiva, muito primária, mas Deus quer que pedimos para Ele mais afeto, mais amor, mais devoção. E a terceira forma errônea de se conectar com Deus, Srila Maharaj falou isso outro dia, é a forma de você fazer por obrigação. Eu tenho a obrigação de ir uma vez por semana no templo, na sinagoga, na igreja, onde for o encontro daquela religião. Isso é uma forma errônea também, não é obrigação. Temos que fazer isso para ter a consciência que temos que ir na igreja, no templo, onde for, para nos conectarmos com Deus. Se queremos Deus, temos que ter associação com quem também busca Deus, mas quem busca Deus da forma correta. Da forma correta. E qual a forma correta de buscar Deus? Tentar algum dia ter amor por Deus. Não pedindo nada material, não por medo, nem por obrigação. Por amor. Deus é amor. Deus quer o nosso amor. Ele está nos dando amor, mas nós não temos o recipiente para receber o amor de Deus. Por quê? Porque só pensamos no mundo material, só pensamos nesse corpo. Então, essa é a visão dos gurus da nossa missão, essa visão de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Vamos encerrando por aqui. Não teve nenhuma pergunta hoje, pelo menos pelo WhatsApp. Como eu falei, se fizer algum comentário, alguma pergunta no Facebook, eu estou a 2,5 metros, 3 metros do aparelho do iPad, eu não consigo ver. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta até amanhã, eu posso responder no programa de amanhã. Vou falar de novo o meu WhatsApp, 11 São Paulo 995760146. E hoje me perguntaram também quando vai reabrir o templo. Não sei, ninguém sabe quando vai acabar a pandemia. Por que estamos com o templo fechado? Para as pessoas virem aqui. Porque estamos seguindo as orientações de quem conhece, de quem realmente tem autoridade para falarmos, para ficarmos reclusos nas nossas casas. Quem são essas pessoas? Os infectologistas, os médicos que estudaram para isso. Então temos que seguir as orientações, temos que usar tudo. Não tem nenhum problema em usar remédios, usar os médicos e usar nada disso, hospitais se for necessário. Os nossos gurus usaram hospitais e estão usando-os quando necessário.